retire as coisas abomináveis da sua casa. Será que tem alguma coisa que entra sorrateira e tenta entrar na minha casa, na sua casa, para trazer ali algo de ruim? Talvez você não entende isso, mas nós vivemos um tempo, queridos, de sincretismo religioso, mistura de religiões. As pessoas talvez não sabem discernir a diferença de uma coisa que ela é consagrada para Deus, ou que foi consagrada ao inimigo. E quando você é um homem ou mulher consagrado ao Senhor, a sua vida, na verdade, que tem que ser consagrado, não é apenas objetos, a sua casa também é consagrada, mas acima de tudo é você. E quando você é consagrado, você sente. Deus te mostra, tem um problema naquilo ali, tem um problema naquele objeto ali. Isso aí não tem uma procedência correta. Então você vai consagrar, você vai orar, ou então você vai ver que não tem jeito, você vai desfazer desta coisa. O Espírito Santo, ele nos dá o discernimento. E para isso nós vamos ler a palavra em Deuteronômio 7, 26. E esse texto, queridos, ele tem um propósito muito claro. Deuteronômio, ele foi escrito como orientação de como viver na terra santa, como receber a terra prometida. Eles iam entrar na Canaã, só que a Canaã antes tinha muita idolatria, muito pecado, muita coisa ruim. E aí Deus falou para o povo: olha, povo, vocês vão para lá, mas vocês vão ter que aprender como viver, para que nenhum mal entra na sua casa. Da mesma forma hoje, queridos, tem muita coisa ruim neste mundo ao nosso redor, e nós temos que tomar uma decisão. Tudo bem, lá fora eu sei que tem muita coisa ruim, mas da porta para dentro da minha casa não vai ter não. Amém? Deuteronômio 7, 26 diz assim: não levem nenhuma coisa abominável para casa, para que vocês não sejam amaldiçoados juntamente com ela. Pelo contrário, devem de todo detestar e abominar essa coisa, pois ela é amaldiçoada. Deus falou para o povo: olha, vocês vão tomar uma terra, que eu vou abençoar essa terra, só que ao redor tem muitas coisas que não são abençoadas, e o inimigo ele tenta muitas vezes colocar no meio da bênção de Deus, uma coisinha. Para o diabo, querido, se você tiver com um sujinho pequenininho, para ele está bom, porque se tem um sujinho, imagina você veste uma camisa branca, branquinha, e cai um pingo aqui, de café, por exemplo, a camisa está limpa ou está suja? Hein? Está suja, e você vai e retira. E para o inimigo muitas vezes, um pinguinho para ele já está bom, porque ele acha assim, já está do jeito que eu quero. E às vezes ele tenta colocar alguma coisa que não é de Deus na nossa vida, e também na nossa casa. Por isso Deus falou para o povo: olha, toma cuidado, não sai trazendo tudo para dentro da sua casa não, porque tem coisas que não são abençoadas, e vocês vão entender que nesse estudo que tem coisas que não tem nem jeito de abençoar. Quando você chega do mercado, você chega com as suas compras, você que é um servo de Deus, uma mulher de Deus, você vai fazer assim: Senhor, abençoa esse mantimento, muito obrigado. Quando você compra uma roupa, você fala: Senhor, muito obrigado por essa veste, por esse tecido, muito obrigado por quem fez. Eu abençoo, e abençoado está a partir do momento que está na sua casa. Só que existem coisas que não tem jeito. Quer ver um exemplo? São os ídolos do lar. Acontecia um fato, uma tradição, e até hoje acontece, que as pessoas assim se apegam a objetos, e aquele objeto passa a ter um valor assim de estimação, uma coisa de família, relíquia, só que você não sabe por onde que isso passou, talvez a origem disso. Teve um fato na Bíblia, em Gênesis 31, 19, que diz que Jacó, se você ler o capítulo todo de 31 de Gênesis, você vai entender bem essa história. Ele falou assim: eu quero que a minha casa seja santa, seja abençoada. Então ele tirou tudo que era coisa que não era de Deus da casa dele, mandou limpar a casa.
Só que a mulher dele, Raquel, sabia que o pai dela tinha ídolos do lar, imagens de escultura. Ela pegou, enquanto Labão tinha ido fazer a tosquia das ovelhas, Raquel roubou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. E ela sentou em cima de uns panos, de um arreio de cavalo, colocou os ídolos embaixo e falou assim: não, estou passando mal, não vou levantar não. E estava lá o Jacó: tem alguma coisa aqui? Tem alguma coisa aqui? E saiu tirando sujeira da casa dele. Tudo que era impuro, que era imundo, ele tirou. Falou assim: eu vou ficar sentado aqui, você não repara não que eu não estou passando bem. E os ídolos do lar estavam escondidos embaixo dela. E aí Jacó falou assim: olha, que seja abençoada a minha casa, mas que seja maldito aquela que guardar essas coisas impuras. E procurou aqueles ídolos e não achou. Ela escondeu. O que aconteceu com Raquel, se você for ver a história, ela estava grávida, ela morreu quando foi dar à luz, ela sofreu e ela pagou pelo erro dela. Muitas vezes e muitas famílias, existem tradições que são malditas, que entram nas famílias, que vêm de geração em geração e se tornam ídolos do lar. Até mesmo amuletos, que a pessoa fala: isso aqui é amuleto da sorte, isso aqui é para espantar mal olhado, e a pessoa começa a usar aquilo ali como um objeto de idolatria, e se torna um ídolo para aquela família. Só, queridos, que não importa se na sua família, no passado, tinha superstição, tinha talvez outras religiões, idolatria, não importa o passado, o que importa é a partir de agora, a partir de você. Só que você tem que romper com isso. Você tem que romper com isso. Se você continuar escondendo, guardando, não, isso aqui é de lembrança, isso é de quando eu vivia no mundo. Não, meu irmão, esse homem, essa mulher não existe mais. Você vai ter que desfazer disso, porque senão isso se torna um ídolo dentro da sua casa. E nós vamos explicar um pouquinho sobre isso. Nesse texto que nós lemos em Deuteronômio 7:26, fala a palavra abominação. E aí o que é abominação? Uma coisa abominável. O que significa isso? Aí nós vamos entender, continuando em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 a 12, que diz assim: que não exista entre vocês ninguém que queime o seu filho ou sua filha em sacrifício, que nem seja adivinho, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia, ou alguém que consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações, o Deus de vocês está expulsando estes povos de diante de vocês. Marca na sua Bíblia essa lista de Deuteronômio, capítulo 18, 10 a 12. Se você for ler esse capítulo todo, você vai ver que ele vai falar muitas outras coisas, que são abominações para Deus. Olha aí o versículo quando fala, a partir do versículo 10, que não haja entre vocês quem queime seu filho ou sua filha em sacrifício. O que é isso? Naquela época o povo pegava filhos, bebês, e botava fogo em sacrifício para os ídolos. Isso para Deus é algo abominável, criminoso. Depois é que vai falando aqui, que nem seja adivinho. Gente, se tem alguma coisa que Deus odeia, e infelizmente tem crente que confunde revelação com adivinhação. Começa a querer adivinhar CPF, data de aniversário, um monte de coisa aí que você já sabe. Revelação não é coisa que você já sabe, não. Revelação é coisas que Deus sabe e que pode mostrar. Então adivinhação, e às vezes tem até brincadeiras de adivinhação, você vai achar muitas vezes na Bíblia. Deus não gosta de adivinhação. Sabe por que Deus não gosta? Porque só tem um que sabe tudo, só tem um que sabe o futuro, só tem um que pode revelar. É quem? É Ele.
E toda vez que o homem tenta fazer isso, ele está tentando tomar o lugar de Deus. Nem prognosticador. O que é prognosticador? Vou usar um exemplo aqui clássico. A mulher aparece com a barriga. Ah, essa barriga é de menina. Essa barriga é de menino. Aqui não tem isso não, gente. Fica ali fazendo prognóstico. Tentando acertar uma coisa que é lógico que vai ser ou menino ou menina. Quer ver, amanhã, pode ser que amanhã chove, ou então amanhã não vai chover. Fiz um prognóstico. Estou certo ou errado, gente? Lógico que amanhã ou vai chover, não vai chover, ou vai dar sol. E a pessoa fica tentando adivinhar coisa que é óbvia. Deus não quer isso. Depois, agoureiro. Que é agoureiro? Ó, cuidado, hein? A pessoa fica jogando tipo uma coisa ruim. Cuidado que isso aí vai piorar, ó. Eu estou sentindo que vai acontecer uma coisa ruim. E a pessoa fica ali agorando as coisas dos outros. Ah, isso não vai vingar não. Deus não gosta disso, você não sabe. Você não tem o direito de dizer o que o outro vai viver não. Ninguém tem direito. Depois fala que feiticeiro. Todo quanto é prática de feitiçaria. Todos os tipos. Simpatia, sabe? Várias coisas que a pessoa faz que são tipos de feitiçaria, para dar sorte ou para dar azar, são feitiçarias. Encantador, a pessoa que faz também questões de bruxaria, de encantamentos, faz feitiços. Necromante, é a pessoa que conversa com os mortos, cultua os mortos, invoca os mortos. Praticante de magia, olha aí, marca no texto aí na sua Bíblia. E você vai achar muito na Bíblia Deus falando contra a mágica, porque a mágica, ela se baseia na mentira, no engano, ok? Mentira, engana, a mágica quer enganar as pessoas, Deus não gosta que engana ninguém, então mágica é uma coisa que Deus não quer, nem alguém consulte os mortos, que é quase igual ao necromante, o necromante cultua os mortos, come com os mortos, acende vela para os mortos, leva comida para os mortos, leva flor para os mortos, e a pessoa que vai lá consultar, perguntar a uma pessoa que já morreu, alguma coisa. Queridos, olha o que diz aí, essas coisas são abomináveis. Sabe o que significa a palavra abominável na Bíblia? No hebraico é toebá, significa nojento, imundo, detestável, uma coisa que Deus acha horrível. Eu não quero essas coisas. E isso tinha na terra de Canaã, mas quando o povo entrou, Deus falou assim: eu vou tirar essas coisas, vocês não aceitem essas coisas. Só que essa palavra abominável tem um sentido tanto espiritual, para coisas relacionadas ao culto, a religiões, a rituais, como também o sentido moral, a questão ética, que são práticas, costumes dos povos pagãos naquela época, até mesmo hoje, coisas que todo mundo faz. Todo mundo às vezes passa a perna em alguém, todo mundo às vezes fala uma mentirinha, mas Deus não quer isso. Todo mundo faz, mas você não precisa fazer. E então isso também, abominação tem um sentido tanto espiritual como moral, coisas que prejudicam a nossa vida nesses dois níveis. E aí existem tipos de coisas abomináveis. Esses tipos de coisas abomináveis, como eu já falei, no sentido espiritual, com vínculo religioso, ou então no sentido moral, que é com relação ao comportamento, coisas que você faz que prejudicam as pessoas. No sentido religioso, diretamente a Deus, porque você está fazendo um culto que não é para Deus, você está ali praticando coisas místicas, coisas talvez que a pessoa fica ali tentando invocar coisas que Deus não quer, de uma maneira errada, não é o culto que Deus quer. E no sentido moral, quando você prejudica os outros, ou então a si mesmo. No sentido espiritual, vou fazer aqui uma listinha. Você vê atos de idolatria, de adivinhação e de magia. Por exemplo, imagens de santos. Ah, essa santinha aqui foi da minha mãe, essa santinha aqui foi da minha avó, essa imagem aqui me deram, essa folhinha me deram isso, estou guardado de lembrança. Não, queridos, você não precisa ter isso. Todo tipo de imagem,
Imagem de anjo, isso aí engana muito crente, tá? Ai, anjinho, pastor. Está na Bíblia, eu vou mostrar para vocês. Não é para fazer imagem de anjo. Não é para ter imagem de anjo. Ai, agora tem o celular também, né? A pessoa te manda ali uma santinha, te manda ali uma imagenzinha de um anjinho. São coisas de idolatria. Caveiras. A pessoa faz ali uma caveira, queridos, que representa aquilo? Aquilo tem o sentido de vida ou sentido de morte? Aquilo ali é um culto para Deus ou um culto que não é para Deus, para o inimigo, para o demônio? E isso traz coisas ruins para dentro da nossa casa. Outra coisa é de adivinhação. Talvez tem crente que não sabe. Baralho. O baralho é um objeto que foi criado para adivinhação. Provo para vocês. Por que que cigana gosta de baralho? Por que que mágico, todo mágico, a primeira coisa que ele pega é um baralho? Baralho é objeto de adivinhação. E no jogo, uma pessoa tenta adivinhar o que a outra tem. Também é. Horóscopo. Crente não tem horóscopo não, gente. Você não tem signo não. O signo do cristão é a cruz. O futuro do cristão está nas mãos de Deus. Você não segue horóscopo não. Então pode jogar tudo fora. Porque se Deus não gosta, você também não precisa ter. Preste atenção. Amuletos. São pingentes, pé de coelho, sei lá o quê, ferradura atrás da porta. A pessoa faz um monte de amuleto. Cria-se amuletos, não dou conta nem de fazer lista. Aquilo ali para me proteger. Não, queridos. Quem te protege é o próprio Deus. Você não precisa de amuleto, não. Você vai trocar um negocinho desse tamanho em troca do próprio Deus? Então, amuletos. Magia. Duendes, gnomos. Aí tem uma lista de nomes que vão surgindo, né? Que são coisas de magia. São coisas mentirosas, míticas. São mitologias. Coisas que não existem, não existem. Bruxa, ai, uma bruxinha. Queridos, olha só como que as nossas adolescentes, nossas crianças estão sendo seduzidos pela bruxaria. É livro de bruxaria, Harry Potter, filmes de bruxinha. E aí o jovem vai crescendo achando que aquilo ali é tão bom, tão bonito. Caveiras, bruxas. Sendo que isso é feitiçaria. Deus abomina isso. Mágica. Talvez você nunca escutou isso que eu estou falando aqui. Mas pesquisa na Bíblia do seu celular a palavra mágica, ou mágico. Você vai achar dezenas de versículos que Deus fala que Ele não quer mágico. Deus não gosta porque a magia, ela é um encantamento da mentira. Então são coisas espirituais. Eu poderia aqui fazer uma lista enorme para ajudar você a entender que são coisinhas que às vezes vêm num desenho, vêm num papel, talvez um objeto que alguém te dá de presente, mas aquilo ali tem um sentido espiritual e você não precisa, porque você já tem Deus, você já tem o Espírito Santo. Agora no sentido moral, sobre comportamentos, coisas também que são abomináveis, com relação a vícios, bebida alcoólica. Ah não pastor, não bebo não, mas eu tenho essa garrafa de champanhe aqui, que é de 1900, sei lá quando. Aquilo ali, queridos, traz maldição para sua casa. Nós cristãos, nós evangélicos, nós não bebemos álcool, nós só usamos agora álcool gel, mais nada. Você não precisa de nada. Queridos, olha só, o álcool mata, ele destrói. Tira isso da sua vida, nem de lembrança, nem de enfeite, nem a garrafa você precisa dela, queridos, porque isso não são coisas que não são de Deus. Cigarros, charutos, drogas de todo tipo, até o desenho, queridos, até o desenho dessas coisas, são coisas que você não precisa. Preste atenção, nossas crianças são acostumadas com isso, de repente vê num desenho, num filme, numa imagem, e aquilo ali vai só acostumando, e depois ela é dominada por essas coisas, que tem destruído tantas pessoas. A questão da sensualidade, roupas, objetos, pornografia, aplicativos, inúmeras coisas, que são coisas que um sentido moral,
que não tem por que você ter. Outras coisas, a questão de violência, novamente aí, caveiras, representa a morte, armas de fogo, jogos violentos. Olha, queridos, eu estou impressionado. Como que os nossos adolescentes, nossas crianças, jovens, até adultos, entram num jogo que é sangue, morte, matando pessoas. Você acha que brincar de matar é correto? Será que Deus, você pode falar assim, não, estou só brincando de matar? É de mentira. Aí pronto, é de mentira. Quem que é o pai da mentira? Como nós vamos fazer? Agora eu não sei responder. Sabe por quê? Isso que eu estou falando aqui, se tem algum jovem que está me ouvindo, alguém que faz, você já foi treinado para isso. Não, não tem nada a ver, pastor. E eu sempre falo que tem 3 filhos do diabo. Tem a mentira, né? Que é a filha, e tem 3 filhos do diabo. Um chama tô nem aí, outro chama tem nada a ver, o outro chama que tem. Tem nada a ver, pastor. Nem aí, o que tem? Estou só aqui matando, aqui é tudo bandido. E aquilo ali é uma coisa de violência. Eu queria saber se o cristão precisa disso. A doutrina dura, queridos, mas é algo que é importante nós refletirmos, nós pensarmos para a nossa vida. Então são tipos de coisas abomináveis: idolatria, adivinhação, magia, vício, sensualidade, violência, no sentido espiritual, no sentido moral. Agora eu vou falar sobre níveis de abominação. Primeiro começa devagar, o inimigo tenta assim, é só um pouquinho, é bem pouquinho, não tem problema não. E ele começa devagar, primeiro, com a superstição, um engano. E aí, por exemplo, a pessoa vai lá, não, vou jogar sal grosso nos cantos da casa. Tem crente que, eu vou botar a Bíblia no Salmo 91, que vai espantar coisa ruim. Não espanta não, o Salmo 91 tem que estar no seu coração. Pode abrir no Salmo 91, mas pode abrir outro também. Por que tem que ser só no Salmo 91? Abre a Bíblia inteira, cada dia um capítulo, vai lá e lê, e deixa aberto para você lá voltar lá e ler de novo. Isso é superstição, queridos. Começa com um engano, água benta. Isso começou a entrar até no meio das igrejas. Eu quero perguntar aqui com muito carinho, com muito respeito, você que é evangélico, que lê Bíblia. Deus precisa entrar na água para dar poder à água para você beber ela e ser curado? Ou Deus ele pode vir direto em você? Porque esse é um tipo de idolatria. Porque quem te curou foi Deus ou foi a água? E aí se foi Deus, Deus precisa da água? Pense sobre isso. Isso aí também veio de influências da Umbanda. O misticismo com ilusões, simpatias. A pessoa faz simpatia para poder alguma coisa acontecer. A pessoa planta aquela planta, comigo ninguém pode, espada de São Jorge, não sei como é que vocês chamam aí, na porta, para espantar mal olhado. Eu não passo debaixo da escada, que pode dar azar. Se eu quebrar espelho, se eu ver um gato preto, gente, isso é misticismo. E aí depois do misticismo vem o ocultismo, que é o quê? Prever o futuro, consultar os mortos, praticar feitiçaria. Todas estas coisas são níveis de abominação. Começa com uma superstição, depois o misticismo leva a pessoa para o ocultismo. Parece que é inofensivo, não vai prejudicar ninguém, mas está influenciando a sua vida. Agora vamos responder uma pergunta aqui. O que fazer com as coisas abomináveis? Vou ler 2 versículos, um no Antigo, um no Novo Testamento, para confirmar para você. No Antigo Testamento, em Deuteronômio, que vai ensinar para nós, 7:25, diz assim: queimem as imagens de escultura dos deuses desses povos, não cobicem nem a prata e o ouro que estão sobre essas imagens, nem fiquem com isso para vocês, para que não sejam uma armadilha para vocês, pois são abominação ao Senhor seu Deus. Está mandando queimar. E se tiver ouro,
Ah, mas é de ouro, vou derreter, fazer outra coisa. Não. Pode queimar e destruir. Moisés destruiu o bezerro de ouro, moeu, torrou e destruiu completamente. Na verdade, ele fez o povo beber, né? Você sabe da história. O povo teve que beber o pó do bezerro, por causa da idolatria. Nem se for de ouro, nem o prego que pendurou a imagem, você precisa aproveitar. Depois, Atos 19. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo os seus livros, queimando-os diante de todos, calculando o valor dos livros, verificaram que chegava a 50.000 denários. Então o que diz a Bíblia? No Antigo e no Novo Testamento, que a gente deve fazer com coisas abomináveis. Queime, destrua. E aí tem outra pergunta: quem pode destruir as coisas abomináveis? Eu vou levar para o pastor destruir? Não. É seu, é você que tem que destruir. É você. Que você pode pedir alguém para orar por você, para interceder. Faz uma faxina na sua casa. Qualquer tipo desses objetos, o Espírito Santo pode te mostrar, que não vão te fazer falta. Você pode destruir, sabe por quê? Tem que sair do coração. Por exemplo, se seu pai, sua mãe, tem um negócio desse, uma imagem, alguma coisa de vício, você vai lá e toma dele e queima, sabe o que vai acontecer? Ele vai pegar e vai arrumar mais ainda, porque não saiu do coração. Então tem que ser a mesma pessoa, o dono, somente o proprietário que pode fazer isso. Então, por exemplo, se você tem um esposo, uma esposa, um filho, ore, repreenda. Eu fui pastor de uma irmã que o marido dela bebia muito. Ela falava: pastor, minha casa é cheia de cachaça. Eu falei: minha filha, bota as mãos e ora em cima das garrafas e repreende. Hoje o esposo dela é um pregador da palavra de Deus, um homem de Deus. Então, quando nós fazemos isso, mas é somente a pessoa, você pode orar. Agora, como destruir as coisas abomináveis? Você pode quebrar, queimar. Tem coisa que você não consegue nem quebrar. Joga em água corrente, joga dentro do rio. Você destrói de alguma maneira, se vê livre. Tira isso da sua frente. Porque isso é algo amaldiçoado. Só que tem um detalhe que é muito importante fazer, que é a oração de renúncia. Quando você vai abrir mão de uma dessas coisas, você deve fazer uma oração especial, renunciando a essas coisas. E aí eu coloquei um exemplo de oração de renúncia. Senhor, eu abro mão deste objeto e tudo que ele significa. Não aceito nenhuma influência dele, nem de quem o fez, ou de onde veio. Repreende todo o mal sobre a minha família. Eu renuncio e peço perdão em nome de Jesus. Quando você abre mão daquele objeto, você vai falar: Senhor, cancela. Se trouxeram um negócio para mim comer, e me deram um negócio que aquilo está amaldiçoado, o Espírito Santo vai te mostrar. Você vai orar, vai repreender, vai renunciar e vai destruir. Deus vai te mostrar. CDs, livros, tantas coisas pode ser. Aí eu vou dizer para você: a televisão está cheia, né? Celular então está cheio dessas coisas. Vou ler o último versículo, Deuteronômio 5:8. Diz assim: não faça para você imagem de escultura, nem de semelhança nenhuma que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Eu fico preocupado porque parece que nós evangélicos, protestantes, o tempo foi passando, a gente foi esquecendo desses detalhes. Aí diz várias vezes: não faz imagem de anjo, de nada, para você cultuar. Não faça esses objetos com sentido espiritual. Não coloque na sua casa. E aí nós poderíamos fazer uma lista enorme.
Só que nós vivemos um tempo, queridos, que as pessoas estão servindo a dois senhores. Eu sou crente, sou filho de crente, mas eu também escuto a música do mundo, músicas sujas, com palavrões, com apelativos à infidelidade, à prostituição, ao vício, coisas abomináveis. Eu assisto ali, na minha casa, tantas coisas. Eu vou perguntar para você aqui agora, para terminar: você emprestaria a sala da sua casa para fazer um ritual de magia negra, de macumba, de feitiçaria, bruxaria? Você emprestaria a sala da sua casa para ter um ato imoral? Uma mulher trai o marido trai a mulher? Você emprestaria a sala da sua casa para isso? Tem gente que está emprestando. A TV. Entra bruxa, entra mágico, entra feiticeiro, entra macumba, espiritismo, acontece tantas coisas imundas que tem na TV, no celular. Faça uma limpeza. Quem sabe você vai fazer uma limpeza no seu telefone? De tudo aquilo que não é de Deus, vai sair da sua casa. Você vai renovar a sua mente, queridos. Olha só, eu vou encerrar com essa palavra. Renova a sua mente. Porque às vezes você está tão acostumado com as coisas que o mundo está fazendo, que isso tudo que eu falei aqui, eu sou um louco para muitas pessoas. Só que está tudo na Bíblia. Feche seus olhos, eu quero orar por você nesse momento. Eu quero pedir, Espírito Santo, revela nessa mente, revela nesse coração, revela, Senhor amado, mostra, faz sonhar, ó Pai amado, e ver, talvez que tem coisas que ganhou de presente, coisas que nem sabia que está errada. Pai amado, quantas coisas o mundo tem seduzido, Pai amado, as famílias, os jovens, crianças, com coisas horríveis que Deus detesta. Mas eu te peço, Senhor, neste momento, Pai amado, revela, Senhor amado, o teu povo, e tira do coração todo vício, toda tentação, todo apego, todo misticismo, todo sincretismo, todo engano. Tira de dentro do nosso coração, e depois que sair do coração, vai sair da nossa casa, do nosso quarto, vai sair do aparelho do telefone, vai sair da televisão, vai sair de tudo. Mas, Senhor, primeiro faça no coração, e limpa, Senhor, a nossa casa. Eu quero declarar aqui nesta oração: nós não aceitamos nada que seja abominável a Deus. Aquilo que Deus detesta, nós também queremos detestar. Aquilo que Deus não gosta, nós também não queremos, ó Pai. Nos ensina a ser o teu coração alinhado com o teu, para amar aquilo que Deus ama e querer aquilo que Deus quer. Nós oramos, Senhor, e declaramos repreendida toda maldição, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, e glória a Deus.